que você precisa fazer para lucrar com essa alta e não devolver tudo? Pessoal, gerenciamento de risco, tá? Então, a primeira coisa, nós temos que entender o comportamento do mercado. O comportamento do preço é esse. O Ethereum, ele acompanha muito o que o Bitcoin faz, tá? Se o Bitcoin, o Ethereum não acompanhou o Bitcoin nos últimos 3 anos, talvez o sinal agora, inclusive eu quero mostrar esse sinal para vocês também. O sinal agora, olha só, se eu pego o Ethereum contra Bitcoin, vamos lá, Ethereum contra Bitcoin, tá? Este sinal aqui, que vocês estão vendo no RSI, que é um indicador de tendência, e o pico de volume que surgiu, olha aqui, ó, que interessante. Tu pega o gráfico semanal do BTC, do Ethereum contra Bitcoin, tá? Quando ele perdeu muito, ele ficou muito sobrevendido por tanto tempo, como aconteceu em março e em abril. Sabe quando? Em 2019. Esse sinal aqui, ele acontece uma vez a cada 6 anos. A cada 6 anos. O que vocês estão enxergando no Ethereum é um sinal de probabilidade que você tem uma oportunidade de compra que só acontece uma vez a cada 6 anos. Tá? Então, o último fundo que a gente viu exatamente igual ao fundo anterior foi há 6 anos atrás. Quando? 6 anos atrás? Quando eu estava lá fazendo meu primeiro milhão com a Cardano. Quando eu estava fazendo meu primeiro milhão com a Cardano. Tá? Aí eu te pergunto, quantas vezes ele subiu? Ele teve uma semana sequer em que ele subiu muito mais forte que o Bitcoin nos últimos 3 anos. Ele subiu 34%. Nos últimos 7 dias, o Ethereum subiu 34% em relação ao BTC. Ou seja, se eu comprei 10 Bitcoins e troquei por Ethereum na semana passada, passou uma semana, eu agora tenho 13.4 Bitcoins. Tá? Ou seja, eu tenho que avaliar isso. Pô, mas as outras vezes que ele subiu forte assim, ele não continuou. Exatamente. Esse é o risco. Ele não continuou. Só que aqui, ó, ele subiu 20%. Ele subiu 20% para continuar caindo. Depois ele subiu aqui, ó, 20%. Depois essa semana aqui, ele subiu e ele tentou nessa semana aqui, ó, 20%. Ou seja, o Ethereum, quando ele estava perdendo valor para o Bitcoin nos últimos 3 anos, quando ele tinha uma semana que ele estava performando melhor do que o Bitcoin, ele subia no máximo 20%. Então, depois de 6 anos, mais esses últimos 3 anos, o Ethereum, pela primeira vez em 3 anos, ele subiu quase o dobro do que ele conseguia se valorizar em relação ao Bitcoin. Significa que está tendo o quê? Uma mudança de expectativa com esse ativo. Ele pode agora continuar subindo e talvez ter uma sequência de semanas subindo 100% em relação ao Bitcoin. Só que você precisa do Augusto o tempo todo para te dizer isso. Porque, sinceramente, pessoal, eu talvez até o final desse ano, talvez eu me aposente. Talvez eu vá só criar conteúdo para os membros do canal, do meu canal. Até quando acontece alguma coisa comigo, e aí? Vai depender do Augusto? Não, você tem que aprender o que eu aprendi para você não perder esse tipo de oportunidade. E isso não tem como baixar, fazer um download, você tem que estudar. Entender o comportamento do mercado, comportamento de preço, identificar padrões, saber identificar armadilhas das corretoras, saber identificar a hora certa, são coisas importantíssimas, tá? Importantíssimas. E por que eu ganho dinheiro no mercado cripto? Não é por causa de figura gráfica, nem de narrativa. Eu ganho dinheiro porque eu sei como o mercado se comporta, né? Por exemplo, quando a gente tem um gráfico como o do Bitcoin, gráfico de 4 horas. Quando você tem um gráfico desse, ele é um gráfico que é uma acumulação para o preço continuar subindo. Só que ele tem uma pegadinha aqui. Aqui tem muita ordem, muitas pessoas com stop.
Então, muitas vezes, o preço ele vai querer fazer isso daqui, ó. Ele vai querer romper essa acumulação, esse triângulo simétrico, vai entregar uma alta, como, por exemplo, testar de novo 108 mil dólares ou 110 mil dólares, e depois ele vai querer voltar rapidamente aqui, ó. E daí ele vai continuar lateral para produzir o suporte para depois continuar subindo, tá? Então ele pode subir para 110, bater resistência, ter uma forte pressão vendedora, levar ele até 98 mil dólares, estopar todo mundo vai começar a achar que é o topo histórico do Bitcoin e vai começar a bear market, mas na verdade ele só vai fazer uma busca de liquidez bilateral porque tem esse triângulo simétrico aqui. O triângulo simétrico ele atrai muita manipulação de preço, tá? Então, sabendo desse tipo de informação, você sabe que potencialmente um triângulo simétrico ele pode te trazer uma busca de liquidez bilateral. E essa busca de liquidez bilateral pode ser curta, média, prazo ou longo prazo. Ou seja, pode ser que ele volte aqui a 98 mil dólares apenas daqui a 2 anos. Tá? Um triângulo simétrico, muitas vezes ele pode romper dos dois lados em apenas 2, 3 dias? Pode. Mas também esse sinal aqui pode ser, esse preço do Bitcoin vai voltar daqui a 2 anos para cá. Tu não tem como controlar o preço. A única coisa que tu sabe, ó, toda vez que temos triângulo simétrico, meu stop loss não tem que estar aqui. Por quê? Porque se ele estiver aqui em 98, eu tenho grande chance de ser estopado. Por quê? Porque ele saiu de um triângulo simétrico. E toda vez que ele sai de um triângulo simétrico, o meu risco de ser estopado é altíssimo. E aí o que o cara jovem iniciante faz? Ele compra Bitcoin, 103 mil dólares, entra alavancado, porque está todo mundo falando em alta, só que ele se esquece que a volatilidade é muito grande. E aí o preço recua 3% do topo, do rompimento do topo, e vem só para te estopar, para depois continuar subindo. Para quantas pessoas já aconteceu isso? Milhares. Comigo aconteceu, com meus seguidores aconteceu, com meus alunos aconteceu, com todo mundo. Com todo mundo que entra no mercado de volátil, acaba acontecendo isso. Tá? Então, só que se você tem essa informação, você sabe, opa, agora talvez não seja a melhor hora de eu botar mais dinheiro que eu estou disposto a perder, porque pode ser que eu compre a 103 e semana que vem ou daqui a 3 dias ele volte a 98. E se voltar a 98, eu vou sofrer com o que eu perder? Vou, né? Então, se eu vou sofrer, significa que eu coloquei mais dinheiro que eu estou disposto a perder. Tá? Certo? Voltando. Tá? Então, o que o pessoal tem que entender? Que o mercado cripto, ele não é só o mercado cripto, o mercado de ações também, o mercado de risco em geral, ele é o comportamento humano traduzido em preço. A expectativa futura das pessoas, vocês vão ver agora nos grupos de comunidades de cripto, todo mundo vai falar que é alta agora. Todo mundo agora que estava até 2 meses atrás, um monte de gente desistindo, um monte de gente deixando de ser membro, se desinscrevendo dos canais, um monte de gente parando de acompanhar, falando que nunca mais. Esse monte de gente vai voltar e vai falar assim, ó, agora as coisas melhoraram, agora os ventos mudaram de direção, agora eu vou entrar alavancado, porra, perdi, agora eu vou ter a excelente ideia de entrar no Nubank e solicitar um empréstimo de 40 mil reais que eu não tenho condições de pagar, e eu vou me alavancar. É agora, é isso que vai acontecer. As pessoas vão fazer isso. Por quê? Porque todo mundo que está assistindo essa live está com essa vontade de se alavancar. Não é verdade? Eu tenho certeza que tu que está do outro lado da tela e que já sabe usar alavancagem ou já usou empréstimo para ganhar dinheiro, já pegou agora, vendo o que eu acabei de falar de Ethereum, está indo lá numa Aave da vida, pegando, se alavancando para se estocar mais de Ethereum para surfar uma alta. Ou seja, está todo mundo se alavancando. Quando todo mundo se alavanca, qual é a fase final? A fase da euforia. O que está todo mundo acontecendo agora? Fase da euforia. Isso é euforia. É vocês sabendo que eu sei que vocês estão do outro lado da tela e eu tenho certeza que muitos de vocês estão pegando dinheiro onde tem e não tem para tentar uma sorte de pegar uma alta. Tu até pode pegar uma alta e tentar dizer, não, mas eu vou sair antes de todo mundo. Será? Sabe o que acontece? O mercado sobe agora até 108 mil dólares o Bitcoin. Bitcoin sobe até 108 mil dólares. O que vai acontecer com muitos de vocês? Vamos dizer que agora, domingo, abra a semana que vem, Bitcoin vai até 108 mil dólares. Aí o cara vai falar assim, não, vou realizar antes. Tá? Aí o cara vende 108. O cara vende a 108. Aí o mercado vai para 112, 114, 115. No mesmo dia que ele tomou a decisão de vender a 108, ele fala assim, puta, me fudi, cara, eu não devia ter vendido ainda porque ainda tem projeção de alta.
Então eu vou comprar a 114, 120. Aí o cara volta lá e compra. Usa o mesmo dinheiro que ele realizou para comprar de volta. Aí ele vendeu a 108, comprou 114 com a esperança de que vai a 150. Aí o mercado vai a 115, ao invés de 114, ele vai a 115, e aí ele cai em 1 hora até 98. Aí o cara fala, puta que pariu, peraí, deixa eu ir lá vender. Aí quando tu se alavanca, o sentimento ele é alavancado também. Tu não alavanca só ativos, tipo assim, tu não alavanca só Ethereum e Bitcoin. Tu alavanca o sentimento daquilo que tu tá enxergando. Então, se tu se alavanca em 2 vezes, tu pega, tipo, eu tenho um Ethereum e me peguei emprestado mais um Ethereum para surfar essa alta. Daí tu fez isso tudo e o Ethereum estava em 2.500. Aí o Ethereum vai até 2.700 e aí tu fala assim, puta, eu tinha que ter me alavancado mais. Eu podia ter vendido o carro porque ele já tá subindo, já tô ansioso. Só que daí ele depois cai para 2.200 e tu fala assim, caralho, velho, tomara que volte, cara. Aí já começa a atrapalhar teu sono, teu emocional. Primeiro, porque tu colocou um dinheiro que tu não estava preparado para perder. Segundo, tu se alavancou com um capital que tu não está disposto a perder. O que tu tá fazendo? Tu tá agindo igual aos seguidores da Virgínia que entraram em cassino. Tu tá tirando a sorte. Tu vai perder dinheiro para mim. Simples assim, tu vai perder dinheiro para mim. Sabe por quê? Porque o melhor momento não é de comprar agora. O melhor momento era ter comprado mês passado e mês retrasado. Quem entrar agora tem o potencial de ser o cara que vai me dar o lucro no momento em que subir, na euforia, eu estar realizando. Tu tá dando dinheiro para mim, cara. Porque tu tá fazendo o que a manada faz. Tu tá fazendo o que a manada faz. Se tu não estivesse fazendo o que a manada faz, tu já teria comprado Bitcoin mês passado. E não agora. Então pensa sobre isso. E se tu pensa em alavancar, é porque tu tá muito ganancioso. E se tu tá muito ganancioso, isso vai te levar à ruína. Tu vai perder dinheiro. Simples assim, tá? Porque no final das contas, eu vou entrar em 2026 com uma possibilidade muito grande de estar com muito mais dinheiro do que eu comecei nesse bull market, há 3 anos atrás. E a probabilidade de 95% de vocês estar perdendo dinheiro é altíssima. Por quê? Porque vocês vão testar a sorte em meme coins e altcoins. Vocês vão procurar a solução rápida e fácil, assim como uma pessoa viciada em jogo de cassino faz. Então, enquanto tu não mudar a mentalidade, tu vai ser sempre o meu provedor. Tá? Porque um tubarão e uma baleia se alimentam de sardinha. Ou tu já viu o contrário acontecer, uma sardinha comer uma baleia. Tá? É simples assim. Aí você tem todas as informações. O melhor módulo aqui são esses aqui, tá? Que é o do método Price Action aqui, tá? Esse ali era aula ao vivo também, que tinha gravado antigamente. E basicamente vocês têm tudo aqui no Netflix para você ter conhecimento para ganhar dinheiro, tá? Então é isso que vocês precisam. Basicamente vocês precisam de conhecimento, não do Augusto.